Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre adição e subtração de arcos. Espero que vocês gostem, que compreendam. Não deixem de curtir, de compartilhar com os amigos e se inscrever no canal e acompanhar todas as aulas, ok? Vamos lá? Adição e subtração de arcos. Seno de A mais B, cosseno de A mais B. O que vem a ser isso? Por que isso foi feito? Quando a gente está fazendo a redução das medidas, por exemplo, eu quero calcular o ângulo de 300 graus, de 270 graus, e nós aprendemos como é que a gente faz a redução para o primeiro quadrante. E no primeiro quadrante nós temos os ângulos notáveis de 30, 45, 60. Mas e quando a gente faz essa redução e não dá um ângulo notável? Dá 75 graus, vou fazer o quê? Existe uma fórmula que a gente utiliza para achar o seno, o cosseno e a tangente de ângulos que são diferentes dos ângulos notáveis, utilizando os ângulos notáveis. Como a gente faz isso? Vamos ver? Seno de 75 graus. Como eu calcularia isso? Eu não sei qual é o valor do seno de 75 graus, mas eu sei qual é o valor do seno, do cosseno e da tangente de 30, 45 e 60 graus, que são os ângulos notáveis. Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, tudo na raiz, menos 1 que não precisa colocar na raiz, que raiz de 1 é 1. E aqui, 3, 1, 3, raiz sobre 3, raiz de 3. Então, eu já sei quais são os ângulos notáveis. Eu sei o seno e o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus. E quando eu tenho um seno de 75 graus, como é que eu vou fazer? Será que eu posso fazer seno de 45 mais 30? Será que vai dar certo isso? Não vai dar, tá? Quando eu fizer isso aqui vai dar erro. Eu não posso somar, fazer seno de 45 graus mais 30 graus e achar que isso vai dar certo. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, seno de 30 graus, meio. Eu não posso somar isso aqui e achar que vai dar a resposta correta. Nós temos uma fórmula para achar o seno de A mais B, ou seja, de dois números que vão juntos compor o meu seno. Eu posso fazer seno de 45 mais seno de 30? Posso, mas não desse jeito. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que obedecer uma fórmula. Existe uma fórmula para a gente conseguir fazer isso. Que fórmula é essa? Como eu calculo o seno de A mais B? A seria o primeiro número e B seria o segundo número que eu utilizo para achar, por exemplo, o seno de 75. Que fórmula é essa? Seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Dessa forma, eu posso fazer o seno de 75 graus. Seno de A, seno de 45, vezes cosseno de B, cosseno de 30 graus, mais seno de B, seno de 30 graus, vezes cosseno de A, cosseno de 45 graus. Essa é a fórmula correta para eu achar o seno de 75 graus. Tá? E se for menos, se for A menos B, seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Então, se for soma, eu deixo a soma. Se eu estiver subtraindo, eu deixo a subtração. A fórmula é a mesma, só vai utilizar sinais diferentes de acordo com o que eu estou fazendo. Mas, professora, isso é difícil de gravar. Mas nós temos uma forma de gravar que é utilizada em cursinhos, que é uma parte de um poema do Gonçalves Dias, que é o início do poema, que diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, esse poema nós adaptamos para lembrar da fórmula. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Tá? E dessa forma você vai lembrar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. O importante é você gravar a fórmula, tá?
Ah, professora, não pode esse negócio de poema não, mas vai te ajudar, tá? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, tá? Não esqueça que se for mais na soma, se for por subtração, subtração, tá? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Vamos fazer aqui para ver como é que vai ficar? Agora vamos fazer da forma correta. Isso aqui não pode. Então, como ficaria para eu achar o seno de 75 graus? É o seno de 45 graus mais 30 graus. Eu tinha feito isso antes? Sim. Mas agora eu vou usar a fórmula correta. Seno de A, quem é A? 45 graus, vezes cosseno de B. Quem é B? 30 graus. Mais seno de B, quem é B? 30 graus, vezes cosseno de A, cosseno de 45 graus. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Agora ficou fácil. Esses são ângulos notáveis. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Vezes cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 30 graus, meio, vezes cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. É igual, aqui eu posso multiplicar, raiz de 6 sobre 4, multiplico os denominadores e os numeradores, mais raiz de 2, uma vez 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Denominadores iguais, posso fazer em um só, vai ficar, isso aqui não posso mexer, não posso tirar da raiz, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Essa é a resposta, não dá para mexer mais, ok? Seno de 15 graus. Bem, aqui nós vamos utilizar dois ângulos notáveis. Seno de 15 graus, eu posso fazer 60 graus menos 45, que vai dar 15, ou posso fazer 45 graus menos 30 graus, que também vai dar 15. Como nós já utilizamos 45 e 30, nós vamos usar agora 60 e 45, ok? Para não ficar igual, ó. Porque 45 e 30 deu 75, 45 menos 30 daria 15. Nós vamos usar agora os ângulos de 60 graus e de 45 graus. Então, nós vamos fazer seno de 60 graus menos 45 graus, que vai ser igual a 15 graus. Mas como é que eu vou utilizar isso? Na fórmula. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A, 60 graus, vezes cosseno B, 45, menos seno B, 45, cosseno A, cosseno de 60, ok? Agora eu vou substituir com os nossos ângulos notáveis. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, vezes cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, menos seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 60 graus, meio. Agora eu vou multiplicar e depois eu vou subtrair. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6, 2 vezes 2, 4. Posso multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Menos raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Aqui, como o denominador é comum, vou deixar como um denominador só, que é o 4, e vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2, não posso mais mexer, ok? Essa é a resposta. Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Cosseno de A mais B. Agora não tem poema, tá? Cosseno de A mais B. Cosseno de A vezes cosseno de B, seno de A vezes seno de B. Como é que a gente vai fazer agora para gravar, professora? Tem algum macete? Tem alguma coisa? Tem. Cossa, cossa, senta, senta. Cosseno, cosseno, seno, seno, tá? Cossa, cossa, senta, senta.
cosseno de A vezes cosseno de B, cossa, cossa, seno de A, seno de B. E o sinal? Se eu estiver somando, o meu sinal vai ser o contrário. Vai ser negativo. E se eu estiver subtraindo, o meu sinal vai ser positivo. Cossa, cossa, mais senta, senta. Tá? Então, eu só vou usar, no cosseno, eu vou usar sempre o sinal contrário. Se eu estiver somando, sinal negativo. E se eu estiver subtraindo A menos B, o sinal vai ficar positivo, sempre o contrário, tá? No seno também é assim? Não. No seno, se tiver positivo, você soma, se tiver negativo, você subtrai. Mas no cosseno tem que fazer o inverso, tá? Então, cosseno. Cosseno de A mais B, cossa, cossa, menos senta, senta. Cosseno de A menos B, cossa, cossa, mais senta, senta, tá? Cosseno de 75 graus, eu posso fazer o quê? O que eu tinha feito no seno. Posso fazer o cosseno, fazer com ângulos que eu conheço, ângulos notáveis, tá? 60, 45 e 30. Posso fazer cosseno de 45 mais 30, que vai dar 75 graus. Vou botar na fórmula. Cossa, cossa, cosseno de A vezes cosseno de B, cossa, cossa. Como aqui está mais, vou botar o sinal negativo. Menos senta, senta. Seno de A, 45, vezes seno de B, 30 graus. Cossa, cossa, senta, senta. Tá? Cosseno de A, cosseno de B, seno de A, seno de B. Ok? Vamos substituir agora. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 30, meio. Agora é só eu multiplicar. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Menos raiz de 2 vezes 1, próprio raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Resposta, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Não tem muito o que fazer, vai ficar assim mesmo a resposta, ok? Cosseno de 15 graus. Vamos fazer de 60 e 45. 60 menos 45 dá 15, ou posso fazer 45 menos 30, que também dá 15. Como nós fizemos 60 menos 45, vamos fazer agora 45 menos 30. Cosseno de 45 graus menos 30 graus. Tá? Cosseno de 45 menos 30 graus. Mas aí eu vou ter que fazer na fórmula. Eu não posso fazer cosseno de 45 menos cosseno de 30, tá? Cossa, cossa, senta, senta. Então vai ficar cosseno de 45 graus vezes cosseno de 30 graus, cossa, cossa. Sinal está negativo, coloco positivo, inverto. Mais senta, senta. Seno de 45 graus vezes seno de 30 graus. Isso vai ser igual a cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 30 graus, meio. 2 vezes 3, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Denominadores iguais, repito o denominador e somo os numeradores. Raiz de 6 mais raiz de 2. Essa é a resposta de cosseno de 15 graus. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Ok? Bem, então aqui nós vimos seno de A mais B. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Vimos a fórmula do cosseno de A mais B. Cossa, cossa, senta, senta. Se tiver positivo, fica negativo. Se tiver negativo, fica positivo. Agora nós vamos ver a fórmula da tangente de A mais B. Vamos lá?
tangente de A mais B. Nós vimos seno de A mais B, cosseno de A mais B, e agora vamos ver a tangente de A mais B. Qual é a fórmula, professora? Tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Professor, agora ficou ruim demais de decorar isso, hein? Vai ficar mais fácil. Vocês vão aprender, tá? Então vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Lembrando que o E na matemática quer dizer vezes, ok? E esse 1 é fundamental para vocês lembrarem que tem um aqui na frente. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Agora, em cima é positivo, embaixo negativo. Em cima positivo, embaixo negativo. Vamos ver como é que a gente calcula isso? Tangente de 105 graus. Qual é a minha intenção? Transformar 105 em dois ângulos notáveis, tá? Então, tangente de 105 eu vou fazer como tangente de 60 graus mais 45 graus. 60 mais 45, 105. Aí vamos colocar lá na nossa fórmula. Tem gente que ama. Quem é o ama? O A é o primeiro número e o B é o segundo número da minha soma. Tem gente que ama, então tem gente de 60 graus. Tem gente que beija, tangente de 45 graus. Aqui primeiro é a soma. Tem gente que ama, tem gente que beija. Agora é menos. Tem gente que ama 60 graus e beija 45 graus. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Essa é a fórmula. Gravou, vai embora. Vamos lembrar dos ângulos notáveis da tangente? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? 30 graus, 45 graus, 60 graus. Então, tangente de 60 graus, vou colocar em cima, tá? Tangente de 60 graus mais tangente de 45 graus sobre 1 menos tangente de 60 graus vezes tangente de 45 graus. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, tá? Então vamos lá. Tangente de 60 graus, raiz de 3, mais tangente de 45 graus é 1, sobre 1 menos tangente de 60 graus, raiz de 3, vezes tangente de 45 graus é 1. Agora eu vou fazer a multiplicação. Raiz de 3 vezes 1 dá próprio raiz de 3, tá? Raiz de 3 mais 1 sobre 1 menos raiz de 3, ok? E agora, posso deixar a raiz no denominador? Não. Eu vou ter que racionalizar. Mas como é que eu vou racionalizar 1 menos raiz de 3? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado de 1 menos raiz de 3. O que é conjugado? É o sinal trocado. Vai ficar 1 mais raiz de 3, 1 mais raiz de 3, tá? Então, eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador. Eu tenho aqui embaixo o quadrado da diferença no meu denominador, ó. Menos e mais. Notem que eles são iguais, quadrado da soma pela diferença. Como é que eu faço isso? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 3 ao quadrado. E aqui em cima, no numerador, aí eu vou fazer o chuveirinho. Raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3 mais raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado mais 1 vezes 1, 1.
mais 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Tá? Isso tudo sobre 1 menos raiz de 12, raiz de 3 ao quadrado. Agora eu vou resolver aqui, ó. Aqui, raiz de 3, vou repetir a raiz de 3, mais que eu posso cortar o índice com expoente, mais 3, mais 1, mais raiz de 3, sobre 1 menos, vou cortar aqui o meu expoente, o meu índice, 1 menos 3. Isso vai ficar como? Aqui eu tenho raiz de 3, raiz de 3. Eu posso juntar os termos semelhantes. 1 mais 1, 2. 2 raiz de 3. 3 mais 1, 4. Mais 4. 1 menos 3, menos 2. Bem, aqui eu posso separar, tá? Como tem o mesmo denominador, eu posso fazer 2 raiz de 3 sobre menos 2, mais 4 sobre menos 2. Como o denominador é o mesmo, eu posso separar. 4 dividido por menos 2 vai dar menos 2. Tá? 4 dividido por 2, 2 fica com sinal negativo. Aqui, posso simplificar, que vai ficar com sinal negativo, menos raiz de 3. Tá? Resposta. Então, o que eu fiz aqui? Dividi 4 por 2, ficou com sinal negativo. Aqui também ficou com sinal negativo, simplifiquei 2 com 2. Então, resposta, menos raiz de 3. Resposta total, menos 2, menos raiz de 3 é a tangente de 105 graus, tá ok? Então, só para lembrar vocês, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Aqui eu falei com vocês que quando for soma, é sinal positivo no numerador, sinal negativo no denominador. Mas e quando for subtração? E quando for a tangente de A menos B? Como é que eu faço? Vai ficar exatamente assim? Não, vai ficar um pouquinho diferente. Aí eu troco. Aqui não está positivo? Vai ficar negativo. Aqui não está negativo? Vai ficar positivo. Então, quando eu faço tangente de A menos B, tem gente que ama, tem gente que beija. Tá negativo? Vai ficar negativo aqui em cima. Tem gente que ama e beija. Só que aqui, como tá negativo em cima, vai ficar positivo embaixo. É sempre o contrário. Se tá negativo em cima, positivo no denominador. Se tá positivo em cima, negativo no denominador, tá? Tá positivo? Em cima positivo. Tá negativo? Numerador negativo, tá? Então, se aqui tá menos, eu começo com menos. Embaixo fica o contrário. Se aqui tá mais, eu começo com mais. Embaixo fica o contrário. Mas a fórmula é a mesma, tá? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Bem, gente, essa foi uma forma de vocês gravarem as fórmulas, né? Ou com poema, ou com versinho. Mas o importante é que vocês gravem, tá? Porque vocês vão precisar saber a fórmula. Sem isso, não tem como fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que compartilhem com os amigos, que se inscrevam no canal. E eu espero ver vocês na próxima aula.